Sabe que na quarta-feira nós estávamos orando aqui pelo Leonardo, né, pastor Dilson? Leonardo, filho da nossa irmã Sandra Mazaia, do Paulo Christmas, garoto de 10 anos, estava internado desde o fim de semana na UTI, não sabia o que estava acontecendo, pensaram que era meningite, pensaram que era Covid, não sabia. Levantamos um clamor na quarta-feira. Quem esteve na quarta-feira aqui? Levanta a mão. Ó, você que não veio tem perdido um tempo especial de Deus aqui nas quartas-feiras. Mas nessa quarta, então, nós levantamos um clamor. Porque aquilo que não é muito comum para nós, a gente tem que ter um olhar um pouquinho espiritual nas coisas. E pedimos ao Senhor, Senhor, entra com uma intervenção ali sobrenatural na vida do Leonardo. Meus irmãos, esse menino na quinta-feira deu uma reviravolta na saúde dele. Amém? Deu reviravolta na quinta-feira, final da tarde, foi para o quarto, sexta-feira foi no quarto, sábado já estava em casa e está na bênção do Senhor, aplauda a Deus. Bênção, bênção. O Senhor é fiel, o Senhor faz, o Senhor cumpre, o Senhor faz os milagres e creia que Deus sempre tem algo novo para a sua vida. Nunca esqueça disso, Deus sempre tem algo novo, Deus está sempre pronto a nos abençoar, basta crermos no poder de Deus, nos achegarmos ao Senhor, buscarmos a Deus em oração. É o que temos feito aqui toda semana, quarta-feira, qualquer culto, você vai vir aqui, você vai ter um momento de oração, de buscar a Deus, de aprender a sua palavra. Confie no Senhor, há um tempo de milagres que o Senhor tem estabelecido no nosso meio aqui, e creia que isso é para a sua vida também, em nome de Jesus. Amém? E eu tenho trabalhado aqui essas semanas, essas últimas 3 semanas, sobre os pilares da IBC, até porque nós estamos nesse processo de mudança e o Espírito Santo me conduziu. Vamos lembrar um pouco os pilares da IBC e hoje, provavelmente, eu encerro essa série dos pilares e eu quero falar sobre relacionamentos. Diga aí, relacionamentos. Pois bem, então nós falamos já sobre o Espírito Santo, falamos sobre a Palavra de Deus, falamos sobre a oração e agora relacionamentos. Pensa num negócio complicado. Quem é casado sabe o que eu estou dizendo. Não, é fácil. Quando você se relacionar, sempre há dificuldades. E pensa numa igreja grande, mais dificuldades ainda. É o disse e não disse, são situações, palavras, relacionamentos. Por isso que um dos pilares da IBC é relacionamentos, como tratar, como cuidar, e não deixar que isso traga ao coração amarguras, tristezas. E quantos de nós levamos isso no nosso coração? Porque às vezes a gente só pensa no relacionamento, talvez na sua família, ou no seu irmão, que também tem problema, mas às vezes em relacionamentos nos seus negócios, com outras pessoas. Quantos de nós carregamos mágoas, dores na alma, que se tornam amarguras no nosso coração, e Deus essa manhã quer trazer uma bênção de uma libertação também no seu coração, uma parte, onde eu digo até uma parte de cura de alma, porque há muitos que carregam isso há muito tempo, mas hoje é um dia de milagre, o Senhor também vai transformar isso na sua vida, em nome de Jesus. Amém? João 16, versículo 33. As nossas telas, acho que na semana que vem, já laterais já estarão prontas, e você vai poder nos acompanhar mais fácil. Eu vou lendo e você vai me acompanhando aqui. João 16, 33 diz assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais o quê? Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Querido, a paz é algo que todos nós procuramos. Sim ou não? Você quer ter paz na sua vida? Amém. Você quer ter paz no seu relacionamento com o seu marido, com a sua esposa? Quer ter paz nos seus relacionamentos com seus familiares, com seus filhos, nos seus negócios? Quer dormir em paz? Paz é algo que nós procuramos constantemente, é algo que todos nós queremos ter. Mas interessante que a Bíblia começa assim, Jesus falando, olha, no mundo você vai ter aflição. E depois ele continua, fala assim, mas fique tranquilo, tenha bom ânimo, tá certo? Confie, eu venci o mundo. Mas Jesus poderia ter feito assim, olha, eu venci a aflição. E por que ele não falou, eu venci a aflição, e falou, eu venci o mundo? Porque, na verdade, não funciona simplesmente vencer a aflição.
O que ele quer dizer? Que ele venceu, Jesus venceu o poder que há no mundo. O poder que há quando uma aflição entra na sua estrutura interna. Ele vai entrar e vai lhe atrapalhar. No Salmos 34:19 diz assim, olha, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. Diga aí, todas. Mas quantas são as aflições? Muitas. Então, quando a palavra de Deus, ele diz que ele nos livra da aflição, ele quer dizer que ele nos livra do dano da aflição, que ela vai trazer dentro da nossa estrutura interna. Porque essa estrutura interna é onde nós pensamos, onde nós raciocinamos, onde nós interpretamos, é de lá que saem os nossos pensamentos, as nossas filosofias de vida, as nossas ideologias, e essa estrutura interna que vai trazendo as suas propostas de decisões, as suas propostas de vida que você vai tomando, de lá saem suas decisões nos seus negócios, na sua vida, ou seja, em tudo. Então Jesus veio e falou assim, olha, eu venci o mundo e venci o poder que há de uma interferência que uma aflição pode trazer na sua vida e nas consequências das suas decisões que podem atrapalhar e podem trazer dificuldades na sua vida. Dá para entender até aqui, amém? Ok. Então a primeira coisa que nós temos que lutar, tá certo? Nós temos que ter o cuidado de que a nossa aflição não se transforme numa amargura. E vamos ver como isso acontece. Tiago 3, abre a sua Bíblia aí, Tiago capítulo 3. Versículo 10 a 12. Tiago 3, 10. Vamos lá. De uma mesma boca. Acharam aí, amém ou não? Tem tantos aí com Bíblia que levantaram. Então vamos tentar ler todos juntos, de 10 a 12. Vamos todos juntos. De uma mesma boca procede bênção e procede maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode na fonte dar água o quê? Salgada e doce. Então, a palavra de Deus está clara, não pode ser assim. De uma mesma fonte não sai água doce e não sai água amarga. Quando ele está tratando aqui da água saindo de uma fonte, essa fonte são as nossas vidas. Não pode sair uma água doce e uma água amarga. Mas há pessoas que são docemente amargas. Essa que é a verdade. Por fora são gentis, são cordiais, são até amorosas, mas por dentro tem uma amargura gigantesca. É ou não é verdade? E na verdade precisamos identificar qual é o problema, identificar qual foi o momento da vida que afetou, tá certo? Que fez com que essa amargura entrasse na nossa vida e trouxesse esse desconforto e nos fizesse ter uma vida cheia de amargura. Nós precisamos identificar esse momento para que então Deus possa tratar, curar e libertar. Isso tem que ser curado, porque acontece, senão a sua vida toda vai ser desenvolvida em cima de uma plataforma de amargura. Isso não é bom, isso só vai trazer consequências muito ruins. Hebreus 12, abre aí sua Bíblia, vai para Hebreus 12, 15, para a gente ganhar tempo, eu já vou lendo, me acompanha aqui. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que, abriu a sua Bíblia aí? E de que nenhuma, o quê? Raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se, o quê? Contaminem. Olha que interessante, 16 e 17. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A amargura, meus irmãos, tem o poder ou a capacidade de contaminar. E olha esse exemplo interessante. Vamos supor que você está num restaurante e ao seu lado senta uma pessoa e pede uma bebida alcoólica. Tá certo? Você simplesmente
não precisa acompanhá-la e você não vai tomar nada. Mas se sentar essa mesma pessoa, puxar um cigarro e começar a fumar, o que vai acontecer é que você vai aspirar a fumaça do cigarro, e você vai estar se contaminando com ele. A amargura é como essa fumaça do cigarro. Você se contamina, mesmo que você não queira. E aqui nós vemos a história aqui desses dois irmãos, Esaú e Jacó, citados aqui no livro de Hebreus, na questão de Esaú. E vamos ver aonde começou esse problema, porque nós já entendemos que para nós curarmos a questão da amargura, nós temos que buscar aonde foi o início dela. Abra sua Bíblia agora lá em Gênesis, capítulo 25. Vamos ver alguns versos aqui, a partir do versículo 27. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era simples, habitando em tendas. E amava Isaque e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeram um guisado, e veio do campo Esaú, e ele estava cansado. Como é que estava Esaú? Cansado. Agora olha o que Esaú fala agora, a partir do versículo 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó também é espertinho aqui, né? Mas aí disse Esaú, agora o dramalhão: eis que estou a ponto do quê? De morrer. Esaú estava morrendo? Não, ó, o dramalhão danado. Eis que estou a ponto de morrer. Para que vai me servir a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E termina assim: assim o que aconteceu? Desprezou Esaú a sua primogenitura. Então veja, como é que estava Esaú naquele momento? Cansado e faminto. Mas a resposta de Esaú, por causa desse seu estado físico: vou morrer, para que me serve minha primogenitura? E aqui começa todo o problema desses dois irmãos. Sabe onde começa a amargura? Nas decisões erradas que nós tomamos. E o problema é que depois a gente se arrepende de certas decisões, e a gente não é capaz de encarar as consequências que elas nos trazem, mas é muito mais fácil culpar alguém. Então Esaú, ele errou ao vender a bênção, a sua primogenitura, com certeza errou, era algo extremamente importante, mas o seu orgulho foi tão grande, que ele não teve a coragem de assumir esse erro que ele tinha feito, e assumir que ele realmente provocou tudo isso. Meu irmão, quais decisões você tem tomado na sua vida, que hoje talvez não tenham tido uma consequência muito favorável, ou muito boa, acima, ou então aquela que você não esperava, e no lugar de você reconhecer, dizer sim, é verdade, eu errei, eu falei nessa situação, eu transfiro a culpa para outros. Quantos casais pedem aconselhamento? Quantos casais nos buscam para conversar sobre desentendimentos? Mas nenhum deles é capaz de assumir o erro. Mas a maioria deles é o seguinte: o meu cônjuge fez isso comigo, o meu cônjuge aprontou isso. Nunca é um erro solitário, viu, em casamento. Sempre é um erro duplo. Porque a partir do momento que houve um erro, você às vezes cometeu, mas o outro também cometeu um outro erro. É evidente que pode ser um que seja o estopim, mas é muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro do que colocar a culpa em nós mesmos quando erramos. E quando você tem empresa e tem sócio? Quando está tudo bem, então é beleza. Começa a ter prejuízo. Aí você vai falar assim: mas também você não chega no horário, você não trabalha, você não sai para vender, e você é muito mais fácil você culpar alguém dos problemas, ou culpar a sociedade ou seu sócio, do que você assumir que há problemas e precisamos solucioná-los.
E quando você cai num golpe, hein? Aí é duro, hein? Nem Silas. Uma vez uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, né, caímos num golpe. Eu falei tanto, não vou falar se é para ele ou para ela, né? Falei tanto para o meu cônjuge, que não deveria fazer isso. E às vezes a gente realmente é culpado, a gente não ouviu uma voz da consciência, principalmente nós homens, né? A voz da consciência da esposa, assim, não faz isso. E a gente acaba fazendo, né? Porque a gente acha que a gente sabe tudo, né? E quando a gente vê que perdeu-se, né, todo o investimento, a mulher para ajudar fala assim: eu te disse, né? Eu avisei. Não é assim? E você às vezes, não, mas a culpa foi do cara, a culpa foi do meu amigo que me indicou, a culpa foi daquele outro rapaz, a culpa foi do governo, não sei o quê. E você não consegue assumir que a culpa é sua, porque você tomou uma decisão errada. Tudo isso é um início de uma amargura que pode ser criada no coração. E Esaú jamais aceitou isso no seu coração. Por isso que a palavra de Deus fala assim: olha, ele não encontrou lugar no arrependimento. Mas, para a gente descobrir o processo da cura, da amargura, nós precisamos então entender qual foi o evento que deu início para que a gente possa trabalhar ali e perceber como isso muda o sentido das coisas. Agora no versículo 34, diz assim: quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e disse, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoa também a mim, meu pai. Então agora o coração de Esaú já estava cheio de amargura, já estava contaminado. E tudo que Esaú agora fosse falar, fosse dizer, já era nesse contexto de um coração amargurado. O pai fala, Isaac fala no versículo 35, ele responde: seu irmão chegou aqui astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. Meu irmão, isso seria verdade, se Esaú não contasse que ele havia vendido a bênção, havia vendido a primogenitura por um prato de comida. Logo a bênção de Jacó era legítima. Alguma vez Jacó roubou a bênção de Esaú? Pode sem medo de falar. Foi roubado? A gente fala que Jacó é usurpador, enganador. Eu diria que ele foi esperto. Tá certo? Porque ele chegou lá e falou: você quer, me vende o negócio. Para Jacó, era claro que Esaú tinha o direito da primogenitura. Mas foi Esaú que forçou. Jacó foi esperto. Mas Jacó nunca roubou. O Esaú que disse: estou morrendo, estou com fome, isso aqui não serve para nada, está vendido. Então, quando Jacó recebeu a bênção do pai de Isaac, a bênção era verdadeira, porque a bênção era ali naquele momento de Jacó e já não era mais de Esaú. Talvez você fique assustado, né? Porque a gente sempre prega ao contrário, né? Ou diz ao contrário. Mas essa é a realidade da palavra de Deus. Dá para entender? Digo amém. Agora, o processo da cura, então, agora, meu irmão, começa com o perdão. E você vai ter que dizer essa palavra: perdão. Ok. E nós vemos com muita frequência irmãos de fé, irmãos de sangue, amigos, terem grandes dificuldades nos relacionamentos, porque não sabem tratar a questão do perdão, como esses dois irmãos tiveram problemas. E quando você não trata a questão do perdão, para a questão do coração ir para um coração amargurado, é uma linha muito pequena. Mas a palavra de Deus é clara como nós devemos tratar a questão do perdão. Então abra sua Bíblia aí agora em Mateus 18. E vamos ver como Jesus trabalha, como ele diz que nós devemos nos comportar quando nós temos uma dificuldade com o irmão. Porque a prova dos dois irmãos aqui, de Esaú e Jacó, é uma prova de que os problemas podem chegar, pode acontecer, a amargura pode vir,
e isso pode trazer um problema gigantesco na nossa vida. Mateus 18, vocês acharam aí? Amém? Vamos ver do versículo 15 a 17. Vamos todos ler juntos aqui. Vamos lá. Ora, se teu irmão, vamos lá? Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que da boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera como gentil e publicano. Então aqui nesse texto, há 3 passos que Jesus nos ensina para que nós possamos nos entender, ter uma vida de paz, uma vida de entendimento e não uma vida amargurada, porque sempre a amargura vem em cima de um desentendimento com uma pessoa ou com outra. E esses passos servem para a minha vida familiar, para a minha vida empresarial, para a minha vida de relacionamentos. Não tem jeito, para a minha vida conjugal, sempre estes são os passos. Então, quando enfrentamos uma dificuldade, nós começamos com o versículo número 15, que diz claramente, quando você tem uma dificuldade com um irmão, você deve procurá-lo e se entender com ele. No final do versículo 15, diz uma palavra interessante, fala assim, dando certo, se entendeu, você salvaste o teu irmão. Olha que termo interessante. Agora, isso é fácil de realizar? É ou não é? Não. Por quê? Porque ninguém tem muito coragem de chegar e chamar o irmão, vem aqui, estou com um problema, vamos resolver. Sempre há um desconforto. Se com a tua esposa ou com o teu marido já é difícil, briga em casa. Tenta ver se é fácil você se entender. Tem que ter aquele momento lá, um vai ter que puxar a corda, não vai ter jeito. Não é verdade? É assim na minha casa. Às vezes nós temos um entendimento, eu com a Márcia, tá certo? Um de nós vai ter que chegar no outro e falar assim, olha, vamos nos entender com essa situação? Mas até chegar nesse ponto, às vezes vai um tempinho. Porque ninguém quer dar o braço a torcer, às vezes, tem uma dificuldade. Ninguém quer falar assim, eu estou errado. Casal é isso aí. E com quem você tem menos relacionamento? Um irmão da igreja, disse uma palavra, não gostei, uma situação que não gostou. É difícil. Mas o caminho é esse. O que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado, um parênteses à parte disso daqui, é porque a gente tem muita facilidade de, quando a gente tem uma dificuldade com uma pessoa, transformar isso numa fofoca santa. Sabe o que é fofoca santa? Você começa a espalhar, olha, aquela pessoa fez isso comigo, olha que coisa. Aí a outra vai e começa aquele telefone sem fio, né? Vai e passa para outro, passa para outro, e passa para outro. Quando chega lá no final, você tem um monte de gente envolvida, um monte de assunto que já nem era o assunto, já aumentou, exponenciou o assunto. E para você tratar, vira complicado demais. Mas nós temos que começar por aqui. Mateus 18, 15, procura o seu irmão. Resolveu, acabou o problema. Mas como eu acho que, tenho certeza, que Jesus já sabia que isso não era fácil, ele nos deu mais 2 passos. Porque se isso não funcionasse, ele disse o seguinte, olha, então se não der certo, chama agora um conselheiro, chama um amigo, uma pessoa idônea, que possa te ajudar a resolver o problema, a conversar, a ser um ponto de equilíbrio. O importante é que seja uma pessoa neutra, né? Se você chamar o seu melhor amigo, ele vai estar do teu lado, né? E aí é complicado. Então uma pessoa neutra, coerente, um servo de Deus, vai ouvir a situação, vai tentar botar um equilíbrio nisso. Olha, mas eu acho que não dá muito certo, você devia repensar, você devia olhar de um outro jeito. Mas é fácil isso também? Sim ou não? Não. Mas funciona, mas não é fácil. E quando isso também não é fácil, nós temos um terceiro caminho que está no versículo 17, que ele fala assim, se não deu certo o primeiro passo, o segundo passo, vá para o terceiro passo. Chame a igreja. Neste caso aqui, tá certo? Caso da IBC, e eu estou falando para membros da IBC, chame o ministério pastoral. Traga o problema. E nós vamos então conversar, ponderar, discutir e tentar trazer um equilíbrio, trazer um entendimento nesse relacionamento, independente da situação que aconteceu. Mas veja, o interessante é que em todos os 3 processos,
se der tudo certo, você salvaste o teu irmão. E o interessante é que o verso 17 acaba da seguinte forma: se não der certo, trate-o como o quê? Gentil. Não tenha medo de falar, trate-o como gentil ou publicano. Tá certo? Por que a palavra de Deus coloca isso aqui? É muito simples. Porque você que é filho de Deus, você que é salvo, você que tem Jesus no coração, o perdão tem que estar na sua vida. Dá um amém aí, né? Amém. Tem que estar aí. Você não pode ser como um gentil publicano que não tem Jesus, onde lá é dente por dente, olho por olho. Não, você fez mal, vou te pagar então, vou te pegar, vou te dar um troco. É isso daqui que qualquer pessoa do mundo agiria. Mas nós somos crentes, não podemos ser assim. Nós somos crentes, temos que entrar com entendimento, com a oração, entendendo que Deus pode solucionar dificuldades, independente de qual seja, é no casamento, é com sociedade, é com filho, é com amigo, independente do problema, Deus pode entrar com providência, mas eu tenho que ter um coração perdoador, eu tenho que ter um coração pronto a perdoar, porque se eu não estiver pronto a perdoar, não vai dar certo, e a palavra de Deus está dizendo que você está sendo tratado como um gentil, ou seja, se você não tem o Espírito Santo no seu coração, que diz que você tem que perdoar, é algo que o crente tem que fazer como conduta de vida, o que acontece? Tem problemas aí. Dá para entender? Amém? Mas eu não estou falando para gentios aqui, estou falando para pessoas, servos de Deus, que têm o coração pronto a perdoar, a consertar relacionamentos em nome de Jesus. E o que a gente está tratando é de amargura. Mas a amargura, meus irmãos, começa aí, com os problemas. O que é um probleminha, vai virando um problemão, um problemaço, e a amargura entrou. Por isso que ela precisa ser cuidada. Então a palavra-chave para tudo isso é o qual? Diga forte aí, perdão. Mais forte, perdão. E quando nós entramos então em certos conflitos, você quer ter vitória? Não importa se você é a vítima ou se você é o causador, o perdão tem que ser a palavra que tem que entrar no seu coração e trabalhar para que haja um entendimento no relacionamento. Já pensou se Jesus na cruz fosse ter um coração amargurado com as pessoas que caluniaram ele, chicotearam ele, falaram mentira sobre ele, que o fizeram levar naquela cruz? Já pensou Jesus falou assim, não, agora vocês vão ver, eu sou filho de Deus, vai todo mundo para o inferno mesmo. Nós não estaríamos aqui hoje. Mas a atitude de Jesus foi assim, Pai, perdoa, eles nem estão sabendo o que fazem. Assim, meus irmãos, deve ser o nosso coração, um coração perdoador. Veja como Deus se importa com essa atitude, porque em Mateus 18 ainda, agora no versículo 18 a 20, olha aí, me acompanha aqui. Veja bem, de 15 a 17, Jesus está ensinando como perdoar, como consertar os problemas. Agora entra o 18 e diz assim, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado aonde? No céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. E também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito porque meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Então, perceba que logo depois que houve o entendimento, Jesus disse aquilo que nós então ligarmos aqui na terra, será ligado no céu. Diz que também, que o que você foi concordado aqui na terra, será concordado no céu. E que o próprio Jesus estaria no meio disso tudo. Mas o que é que foi ligado aqui na terra, que foi ligado no céu? Fala sem medo, gente. Alguns estão entendendo.
o que foi ligado, o que Jesus está tratando esse assunto aqui, o que foi ligado aqui na terra, que está sendo confirmado no céu, é o perdão. Fale sem medo, perdão. O que está confirmado aqui e confirmado lá no céu é o perdão. Às vezes a gente usa muito esse texto naquela reunião que, vamos marcar uma reunião de oração, vem 2 pessoas, né? Onde tiver 1 ou 2 reunidos, o Senhor está aqui conosco. Tudo bem, você pode usar isso. Mas o contexto desse texto não se trata de reuniãozinha de oração, não. Se trata no seguinte: quando há um irmão disposto a se entender com outro irmão no relacionamento, onde há o perdão ali, Jesus está dizendo: eu vou estar nesse meio, vou estar abençoando, vou estar ligando o que vocês concordarem aqui, eu vou estar concordando lá no céu, e vou fechar toda a brecha de amargura, toda a brecha que o inimigo pode pegar, se aproveitar, e falar assim: isso não vai acontecer, porque eu estou abençoando, estou nesse meio, eu estou trazendo bênção, paz e vitória para a vida das 2 pessoas em nome de Jesus. Amém? Dá um amém bem forte, você podia até dar um glória a Deus, porque esta é a palavra de Deus para a sua vida. E sabe que eu penso que Jacó tinha um coração perdoador, porque quando ele volta para se acertar com seu irmão, ele inclusive traz uma oferta de paz para Esaú. Então nossas atitudes, pelo menos, têm que seguir 2 passos. O primeiro deles, como eu disse, é o perdão. Diga aí novamente, perdão. O cristão tem que entender que você tem que ter uma vida pronta para perdoar. Pronta para perdoar. E devemos seguir os passos de Jesus, porque a Jesus foi perguntado: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? O que ele falou? 70 vezes 7. Na verdade, não é a conta, não fica fazendo a conta, fazendo, deixa eu ver se já cheguei nesse número aqui. Não é esse princípio. O princípio é o seguinte: não há quantas vezes você tem que perdoar. Você sempre tem que perdoar. Eu já tratei de vários problemas aqui de perdão, ou falta de perdão, ou desentendimento. Tem alguns que foram interessantes. Uma vez eu tratei de 2 moças que eram do grupo de louvor aqui da igreja. Não vou dar nomes, porque ninguém fica tranquilo. Tá certo? Aí acontece, as 2 moças eram do grupo de louvor. Uma irmãzinha chegou para a outra e falou assim: queridinha, assim, a sua roupa está muito apertada para você adorar a Deus hoje. Pensa num B.O., né, mulheres? A mulher ficou ofendida, falou: mas quem é você para falar da minha roupa? E o pior, chegou para ela depois e falou assim: olha, eu emagreci um pouquinho, eu tenho algumas roupas em casa, você quer que eu te abençoe com umas roupas? Ai, meu Deus, não deu certo. O negócio complicou aqui. Vai para onde, né? Gabinete, né? Já pula do primeiro, já não esquece o primeiro, o segundo passo, já vai direto para o terceiro. Já vai para bater os 15, 17 direto. Ai, o que faz? Ai, meu Deus do céu. Olha, e foi duro aquilo lá, hein? Foi duro. Foi duro. Graças a Deus que eram mulheres do altar, mas eram mesmo? Porque, oi? Aí o que acontece? Na verdade, a irmãzinha que fez o comentário, ela nunca fez um comentário na maldade. A pessoa que ouviu, entendeu ou não gostou do comentário. Isso é muito fácil de acontecer, gente. Coisa que nós comentamos, falamos e pode magoar as pessoas. E é simples para resolver. Fui na lata, irmã. Assim, peça perdão para a irmã. A senhora quis ofendê-la de alguma forma? Não, eu só quis, é um zelo, que eu fiquei preocupada de alguém poder comentar alguma coisa. Foi justo, né? Vamos dizer assim, foi lícito. Eu falei assim: mas tudo bem, quando é assim, traz para mim, eu falo com a pessoa, né? Fica mais fácil, né? Em vez de você fazer, você acabou ofendendo a irmã. Ela entendeu que ela tinha ofendido, né? Sem querer, né? Vamos dizer assim, ela nunca teve a intenção de ofendê-la, mas entendeu que ela falou assim, pediu perdão, né? A irmãzinha ofendida deu perdão. Falei assim: não, deu perdão. Falei assim: não, aceito, tudo bem, pastor, aceito, sem problema nenhum, tá bom. Então tá voltando a paz. A ofendida nunca mais voltou na igreja. O perdão aconteceu ou não? Não. Uma vez tratamos de... eu dou muito na minha sala esses exemplos, quem já passou minha sala, às vezes já ouviu esses exemplos. Uma vez nós tratamos aqui de 2 amigos que se tornaram sócios.
Esses 2 amigos se tornaram sócios. Um teve uma grande ideia. Ele falou assim, puxa vida, tem uma ideia aqui de um negócio, mas não tem o recurso. Convidou o amigo dele, você quer entrar comigo nesse negócio? Negócio assim, tal, não tenho recurso. Você tem o recurso? Eu tenho. Você quer entrar comigo? Vamos fazer esse negócio? Vamos. Os 2 amigos fizeram o negócio. O que aconteceu com o negócio? Deu certo ou deu errado? Errado, deu certo. Glória a Deus. Só está animado aqui, né? O negócio deu certo. Mas olha o que acontece depois disso. O negócio deu certo. Aquele que teve a ideia agora com o dinheiro, falou para o amigo dele, amigão, sabe, eu gostaria de continuar sozinho, porque eu tive a ideia. Eu estou disposto a pagar a você o que você deu, mais um benefício, para você sair, eu gostaria de ficar sozinho. O rapaz, que na época só tinha o dinheiro, não tinha a ideia, mas que foi quem teve o facilitador para a coisa dar certo, falou, mas agora que o negócio está bom, por que eu vou sair? Pulou 15, pulou 16, já foi direto para o 17. Vai, senta direto na mesa para resolver, para ajudar a resolver. Mas, irmão, pega o dinheiro, não é bom? Ah, pastor, é isso. Por que pegar o dinheiro? O negócio está bom. Mas, irmão, quando você não tinha, você pediu para ele, por que você quer que ele vá embora agora? Não, pastor, porque o meu negócio, eu quero trabalhar sozinho, né? Tá aqui. E a gente fica no intermediador aqui, tentando conciliar os irmãos. Vocês acham que deu certo ou deu errado o negócio? Deu errado. Ninguém se entendeu, foram para a justiça e saíram da igreja. A amizade se desfez. Olha como é fácil perder uma amizade, ter um problema no relacionamento. Uma vez eu tratei de 2 moças, estão aqui as 2. Não vou falar o nome, né? Estão aqui. Mas uma dificuldade tão boba assim, era uma questão de WhatsApp. O WhatsApp é um problema, né, irmãos? Nossa, mas esse é o problema que o WhatsApp dá. Né? Um problema de WhatsApp. Uma se desentendeu com a outra por causa de grupo de WhatsApp. E o negócio estava ficando feio ali, né? Estava ficando feio. Aí eu falei para uma, falei assim, é possível você apagar esse grupo do WhatsApp? Cria um outro, cria um novo, mas esse aqui que está com problema, apagar e acabar com essa história? Ela falou assim, é possível. Aí eu cheguei para outra, é possível agora acabar com o problema porque foi apagado o grupo de WhatsApp e a gente se entender e poder ter harmonia? Eu falei assim, é possível. Esse deu entendimento, deu bênção, que onde estava desentendimento, foi entendimento. Oramos, acabou o problema com um clique. Pum, acabou o problema. Mas ali naquele momento o ambiente estava quente, por causa de um problema de WhatsApp. E assim é. Porque o inimigo sempre usa pequenas coisas para transformar em coisas grandes, e trazer problemas, e trazer problemas, e trazer problemas. Outro dia eu atendi um casal, e a dificuldade deles também era um problema de WhatsApp. De WhatsApp não, de celular. Era um aconselhamento matrimonial. E eu falei assim, olha, se o problema está sendo o celular, no relacionamento de vocês, né, deixa o celular, põe um horário para desligar o bendito, e acaba o problema. Oi? Né? A pessoa, é verdade, eu não tenho problema para fazer isso. Está o horário, combinaram, está o horário, o celular está desligado, não falamos mais em redes sociais, porque estava havendo desconfiança, estava havendo um problema ali. Fez isso, acabou o problema. Meus irmãos, nos relacionamentos, é uma faísquinha para você ter problemas, dos problemas se tornar uma amargura e o negócio complicar. Mas também, se você tem um coração perdoador, um coração para o entendimento, é muito fácil você também resolver. O problema é que o nosso coração sempre vai para uma tendência pior. Nós precisamos ter cuidado nessa questão. O perdão tem que prevalecer. O perdão faz parte do DNA do cristão. Não tem jeito. Você tem que estar pronto a perdoar. Deu para entender? Amém? Isso aí. O segundo ponto, então, primeiro é o perdão. O segundo ponto para ter vitórias chama propósitos. Diga aí, propósito. Veja bem, você é responsável por suas decisões. Dá para entender isso? Dá para entender que você é responsável por suas decisões? Olha,
Precisamos compreender isso. Então, o que acontece? Às vezes, a gente pensa que a gente toma uma decisão e a gente, com muita facilidade, bota a culpa no outro porque não deu certo, porque não funcionou. Mas as suas decisões, você é responsável. Se você toma a decisão errada, cabe a você as consequências dessa decisão. Eu me lembro... não, vou deixar esse exemplo para depois. Mas você é muito comum, às vezes, em negócios, às vezes você, para o negócio acontecer, você dá uma propina, né? Para o fiscal, para o comprador. Às vezes, uma sonegadinha, né? Porque o governo rouba tanto, né? Então, por que eu vou pagar imposto? Essa é a desculpa de todo mundo. Aí, quando tem um problema, você quer orar a Deus, Deus não está abençoando o meu negócio. Né? Aí agora a culpa é de Deus, né? Deus não está abençoando o meu negócio. Meus irmãos, as consequências das nossas decisões, elas vão aparecer. Esaú tomou uma decisão errada, e isso custou para ele muito caro. Agora, foi Jacó o culpado, ou foi Esaú o culpado de jurar vender a primogenitura por um prato de comida? Olha o que diz em Gênesis 27, 41. Esaú odiou a Jacó por causa daquela benção, com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Veja como é a vida. Se Esaú tivesse sido o primogênito e recebido a bênção da primogenitura, Jacó teria essa fama de mal? Sim ou não? Não. Você não entende que os irmãos estariam bem? Entende que a decisão de um afetou a vida do outro? Então, meu irmão, uma decisão errada tua pode afetar a sua vida, seu relacionamento, seu casamento, seus negócios, pode afetar todas as coisas. E agora Esaú até tem pensamentos de assassinato, de criminoso, queria matar realmente o seu irmão. Era só Esaú não ter exagerado, não ter vendido a sua primogenitura. Agora, quando você vê propósito, que é a segunda parte, em todas as coisas, mesmo com os erros, aqui que está o milagre de Deus, mesmo com os erros, Deus pode transformar situações em bênção. Diga um amém aí, com convicção. Eu lembro que, há um tempo atrás, ainda como empresário, eu tinha feito alguns negócios fora do país. Na minha última vez que eu estava lá, a Márcia vai lembrar disso aqui, eu estava para fechar os contratos que eu tinha assinado. Eu já estava uma semana aguardando sair uma certa documentação. E o meu intermediário literalmente estava me enrolando. Literalmente estava me enrolando. Mas, como eu tinha contratos assinados, eu tinha uma esperança que o negócio ia vingar. Chegou a sexta-feira, eu já estava uma semana sendo enrolado. E isso foi um negócio que eu trabalhei durante 2 anos, hein? 2 anos viajando, tentando fazer o negócio, concretizar. Alguns são próximos de mim, sabem como isso me tomou tempo, recursos, esperanças e expectativas. Aí quando deu essa sexta-feira, eu fiquei sentado na frente de um prédio, quase 6 horas, esperando ser chamado para subir para uma reunião. E eu estava sendo literalmente enrolado. Aí a pessoa meu intermediário, me ligou, falou assim: olha, tá aqui, tem uma situação aqui, você vai ter que ficar aí mais uns dias aqui. Era uma sexta-feira. E eu já estava desgastado com isso. Fiquei uma semana sem fazer nada. Ia para uma reunião, não me atendia, para uma reunião, não me atendia, e foi assim sucessivamente. Né? Ia para a reunião, não deu certo, voltava para o hotel, ficava no hotel, e ficava lá, e me amargurando. Aí eu liguei para a Márcia. Aí contei a situação: Márcia, está assim, está aqui. Eu não vou esquecer o que ela me disse: Milton,
Vamos botar um basta nisso? Sua família está aqui, precisa de você. Esquece isso. Deixa, pega o voo e vem embora. Eu falei, mas são 2 anos, né? 2 anos, é investimento, é dinheiro. Era o nosso futuro que a gente estava construindo. Pega isso e vem embora. Naquela sexta-feira, depois eu joguei no hotel, porque eu liguei para ela, estava na frente do escritório, lá 6 horas, sentado lá, tomando água e Coca-Cola, e nada. Cheguei no hotel, arrumei minhas malas, com muita dor no coração, peguei o avião, vim embora, peguei toda a papelada que eu tinha, botei numa pasta. Fala a verdade, está guardada, né? Mas está numa pasta. Nunca mais abri e nunca mais liguei para essas pessoas e para esse negócio que eu então desconsiderei e deixei como perdido. Mas agora eu quero falar o que é um propósito de Deus. Porque o que acontece? Se todo aquele negócio tivesse dado certo, meus irmãos, sabe onde ia estar? Em Miami, na praia, ficando moreninho, fazendo nada da vida. E Deus tinha um propósito para a minha vida. Deus tinha um propósito. Ele sabia que se desse certo, eu não ia cumprir o propósito que Ele já sabia para a minha vida, e eu nunca estaria aqui. Nunca eu teria pensado na minha vida que talvez o ministério fosse algo real para a minha vida, porque os negócios eram mais importantes para mim. Era o que eu tinha construído, que estava trabalhando nisso há muito tempo na minha vida. Então, às vezes, a gente pode cair num erro, achando que um erro não é um propósito de Deus para a sua vida. Mesmo algo, às vezes, não dando certo, quem escreve a história da sua vida é o Senhor Jesus. Quem dá a última palavra e os pontos finais ali é o Senhor Jesus. Às vezes você acha que para a sua vida, o que você tem passado é uma reta de final. É uma reta que é o seguinte, agora não tem mais jeito. Agora acabou para mim. Não tenho mais esperança porque meu negócio acabou, meu casamento acabou. Mas, meu irmão, a última linha é escrita por Jesus Cristo. E se Ele tem um propósito, e eu tenho certeza que Ele tem propósito para a sua vida, porque há um propósito para toda a vida de um cristão, há um propósito de Deus para a sua vida, Ele vai direcionar, mesmo que você tenha cometido erros, mesmo que você tenha cometido coisas que não são desagradáveis perante Deus, porque o perdão de Deus é incondicional, o perdão de Deus entra, vai limpar as coisas erradas, vai mudar a sua vida, vai transformar situações, e o Senhor vai te conduzir naquilo que Ele tem como propósito, e a sua vida será transformada em nome de Jesus. Amém? Mateus 12, 34 a 37, eu estou encerrando praticamente com isso, diz assim: raça de víboras, como pode vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o quê? Coração. O homem bom do seu bom tesouro tira as coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. O tesouro que estava no coração de Jacó era bem diferente do tesouro que estava no coração de Esaú. Porque apesar de tudo que aconteceu, em nenhum momento você vê Jacó falando mal do seu irmão Esaú. Meu irmão, nesta manhã, você tem que entender que o Espírito Santo é capaz de transformar a amargura em doçura. Amém? Provérbios 17, 22 diz assim: mas o espírito abatido seca até os ossos, e a amargura, meus irmãos, seca os ossos. Há muitas enfermidades que não são curadas, porque há falta de perdão na vida. E hoje é o dia, meu irmão, que você pode ser curado. Hoje é um dia que o Espírito Santo pode estar trabalhando no seu coração, mostrando que, olha, há necessidade de o perdão entrar, para a cura de Deus também entrar na sua vida. Eu lembro de uma amiga minha,
estudei com ela, e que ela tinha uma dificuldade muito grande na questão do perdão. Porque quando ela foi criança, ela tinha sido abusada pelo pai. Olha que situação difícil. E o que aconteceu? Ela cresceu, e aí ela ouviu a palavra de Deus, se converteu. E agora ela tinha um conflito, porque é o seguinte: como perdoar aquele que só fez mal para mim? O pai separou da mãe, foi morar em outro estado, foi longe. E aí ela estava talvez com um receio, porque às vezes a gente ouve isso, de que assim, ela deveria se consertar com o pai. Vou lá ter que consertar, verbalizar um perdão. E isso conflitava o seu coração. Quando finalmente ela começou a entender que o perdão primeiro é do seu coração, porque a palavra de Deus já diz assim: se for possível, tenha paz com todos. Ou seja, vai ter situações que nós não vamos ter paz com uma pessoa, mas isso não quer dizer que você não tenha que perdoar aquilo que está no coração, porque o perdão é libertador para a sua vida. E quando ela entendeu que ela podia, em oração, perdoar o seu pai, toda aquela situação, foi transformador para a vida dela. Foi transformador. É como se tivesse saído um peso das suas costas, tremendamente grande. E a partir daí, Deus transformou a vida dela, transformou o seu casamento, transformou os relacionamentos com seus filhos, e ela vive em paz, em alegria, porque ela conseguiu se ver livre daquilo que amargurava o seu coração. Vamos ficar de pé aqui. Eu creio plenamente que há pessoas aqui nessa manhã que precisam trazer o perdão para dentro do seu coração. E se essa palavra tocou no seu coração, se os exemplos te ajudaram, talvez, a identificar alguma semelhança, não talvez nos assuntos, mas em algo que às vezes você talvez esteja pensando: puxa vida, eu talvez viva uma situação parecida com isso. Eu não tenho medo nenhum de dizer que há uma cura, não só espiritual, mental, ou seja, nas suas emoções, mas até a cura física que vai acontecer quando você entender que situações que você tem vivido, que você deixou de trabalhar o perdão, quando você nessa manhã, com fé, colocar essa situação no altar de Deus, e deixar Deus agora com seu amor na sua vida, transformar essa situação que você tem vivido, uma situação agora de bênção, de paz. E aí você pode dizer assim: no mundo tem aflição, mas eu venci o mundo, porque Jesus entrou no meu coração, transformou as situações, e eu sou mais que vencedor por meio de Jesus Cristo, que transformou e me traz paz ao meu coração.